Olá, pessoal. Vamos lá, então. Vamos começar aqui a nossa aula. Vamos falar hoje sobre geometria analítica, dando continuação. Nós temos aqui alguns conteúdos a ministrar na aula de hoje. Nessa sexta aula online, nós vamos falar sobre ponto médio, pontos colineares e área de triângulo, ok? Vamos lá, primeiro, o primeiro conceito de ponto médio, coordenadas do ponto médio. Observe, nós temos aqui um gráfico, né, um plano cartesiano, e nós temos três pontos. O que seria um ponto médio? Ponto médio é um ponto que está equidistante a outros dois pontos. O que seriam pontos equidistantes? São pontos que mantêm a mesma distância. Então, observe, nós temos aqui um ponto A, um ponto B, e temos aqui um ponto M, que está exatamente no meio, entre o A e o B. Então, esse ponto ele pode ser chamado de ponto médio. Vamos colocar aqui as abscissas desses pontos, x1, x2 e x. Respectivamente. E as ordenadas desse ponto, y1, y2 e y. Então, quando a gente coloca essas abscissas e essas ordenadas, é somente para a gente demonstrar uma pequena formulazinha. Então, observando aí o que eu coloquei no plano cartesiano, nós podemos deduzir os seguintes pares ordenados. O ponto A ficou sendo x1 e y1, o M, x e y, que são as coordenadas do ponto, e o ponto B ficou x2 e y2. O que eu posso deduzir aqui? Se M é o ponto médio, né, de AB, nós podemos concluir o seguinte, que a distância entre AM, essa distância aqui, ela é igual à distância de MB. São duas distâncias idênticas. Então, se elas são idênticas, vamos usar um teorema chamado Teorema de Tales para demonstrar uma pequena propriedade aqui. Eu não vou falar sobre o Teorema de Tales porque não é objeto de estudo nosso agora. Mas olha só o que você pode deduzir. Se eu pegar a distância de AM, né, e dividir pela distância de MB, como elas são iguais, são duas distâncias iguais, essa divisão vai dar 1. Tá? Então, imagina, se você está dividindo duas coisas iguais, uma por ela mesma, ela vai dar como divisão o resultado 1. Ok? Então, olhando para o eixo das abscissas, né, o eixo X, nós temos aqui o deslocamento de A até M. O deslocamento vai de X1 até X. Então, a gente pode subtrair o AM como sendo x1 menos x2 ou x menos x1 ou x1 menos x, na ordem não importa. E o deslocamento de M até B, a gente pode fazer esse deslocamento aqui, ó, de x2 até x e vice-versa. Tá? E lembrando que essa divisão, como os deslocamentos são iguais, vai dar como resultado 1. E agora eu multiplico cruzado. Ó. Quando eu multiplico esses dois carinhos aqui cruzado, conclusão que a gente chega. Vamos multiplicar cruzado aqui. Esse cara de cima por 1, né, vai dar ele mesmo, e esse aqui de baixo por 1 vai dar ele mesmo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou passar para esse lado o que é x, e passar para o outro lado o x1, vamos separar. Então, ficou x mais x e x1 mais x2. Como x e x são iguais, então a gente pode deduzir que vai dar 2x. E esse 2 eu passo dividindo. Então, ficou x1 mais x2 dividido por 2. Então, essa aqui é a coordenada x. Fazendo o mesmo processo para as ordenadas y. Então, estou pegando aqui a mesma coisa, observe. É a mesma relação, só que agora, em vez de fazer o deslocamento no eixo x, eu estou fazendo o deslocamento agora aqui, ó, no eixo y. Então, aqui a gente tem esses dois deslocamentos aqui, ó. Então, se eu subtrair y menos y1, depois y2 menos y, né, esses dois, e multiplicar cruzado, então vamos chegar na mesma resposta. Olha, observe. Multipliquei cruzado e somei o que é y e deixei aqui do outro lado o x1, o y1 mais o y2. Então, na hora que eu dividir por 2, ficou desse jeito. Então, aqui eu tenho agora a ordenada y e a ordenada x. Mas quem é x e y? São as coordenadas do ponto médio, no caso o ponto M. Então, eu posso concluir que esse ponto M, se eu substituir lá o valor do x e do y, eu tenho essa seguinte relação. O que significa isso? Significa que toda vez que eu quiser achar o ponto médio entre dois pontos, basta eu fazer o quê? Somar as abscissas, ou seja, somar os valores de x e dividir por 2, e depois somar os valores de y e dividir por 2. Tá? Vamos ver isso na prática? Vamos lá, vamos pegar um exemplo do livro. Exemplo da página 97. Quem tiver o livro aí, vamos acompanhar. Olha só.
Então, a gente tem aqui a distância de A até B. Então, aqui que a gente tem a distância de A até B e a gente vai achar o ponto médio entre A e B, usando a regrinha. A regrinha diz o seguinte, que eu vou somar o que é x e somar o que é y. Então, olhando no ponto A e ponto B, o que é x? É o 3 e o menos 1. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 3 somado com menos 1. Como esses dois sinais aqui são diferentes, então vai ficar apenas 3 menos 1, tá vendo? E agora eu tenho que somar, ó, menos 1 mais menos 6. De novo, ó, sinais são diferentes, então ele continua sendo o quê? Menos. Então, por isso vai ficar, é menos 2 menos 6, né? Então, não é, isso aqui é menos 2. Então, sinais diferentes dá menos, então por isso que fica menos 2 menos 6. Continua desse jeito, tá? Por isso que eu deixei assim. Depois agora é só juntar, ó. 3 menos 1 dá menos 2, aliás, dá 2, e menos 2 menos 6 dá menos 8. Divide por 2, né? O primeiro aqui vai dar 1 e o outro vai dar menos 4. Então tá aí, ó. Esse é o ponto médio da letra A. Na letra B, a diferença é que a gente vai usar fração, né? Então vamos entender um pouquinho, deixa eu mudar a cor aqui de caneta só para a gente fazer o cálculo direitinho. Olha só, no caso das frações, o que eu tenho? Vou juntar o que é x. O que é x? É meio menos 1. Então, eu estou fazendo o quê? Ó? Meio mais menos 1. De novo, ó, esses sinais são diferentes, então ele fica negativo. Ó, então, fica meio menos 1. Depois eu vou juntar os y. Ó, 1/3, 2/3. Por isso que ficou assim, ó, 1/3 somado com 2/3. Ok? Bom, então agora vamos fazer continha. Como é que a gente faz a primeira continha aqui? Vai ficar assim, ó, meio menos 1, eu tenho que tirar o MMC, ó, que é 2. Divide e depois multiplica. 2 dividido para 2 é 1, vezes 1 dá 1. Menos 2 dividido para 1, quando não tem aqui é 1, vezes 2 dá 2. Conclusão que eu chego, ó, 1 menos 2, menos 1, dividido para 2, certo? Por isso que esse carinha aqui ficou o quê? Menos meio, porque eu cheguei nessa resposta aqui. E esse outro aqui, ó, 1/3 mais 2/3, não precisa tirar MMC, porque eles já são iguais. Então, eu vou só repetir. 3, e aqui eu vou somar. 1 mais 2, 3. Quando eu divido, vai dar 1. Por isso que essa soma aqui, ó, deu isso aqui, ó, deu 1. E todos eles vão ser divididos por quanto? Por 2. Ok? Vamos continuar então. Agora, o que eu vou fazer aqui? Nesse primeiro aqui, é uma divisão de fração. Então, eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso. Aqui é 2 sobre 1. Então, multiplicando vai ficar 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2. Tá? É assim que fica. Ó. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Tá? Depois agora é só multiplicar. Ó. Menos meio e aqui 4. Tá? E depois meio novamente. Então, a gente multiplicou, dá menos 1/4 e meio. Esse é o letra B, o ponto médio da letra B. Vou fazer mais um exemplo aqui para ver se vocês entendem. Agora esse exemplo aqui é um pouquinho diferente, olha só. Dados os pontos A e B, sendo A 2 e menos 1 e o ponto médio M 3 e 2. Calcule as coordenadas da outra extremidade, que é o ponto B. Então, olha só, eu tenho um segmento de reta, eu tenho uma extremidade que é A, e a outra extremidade que eu não sei. Dessa outra extremidade eu estou chamando de X e Y. Essas coordenadas aqui, ó, eu não sei. Mas eu tenho já o ponto médio. O ponto médio, que é o termo do meio, é 3 e 2, né? Então, jogando na nossa formulazinha, a formulazinha é assim, ó, somo x, somo y e divido por 2. Só que essa soma eu já tenho, é 3 e 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar, ó, esse primeiro parte, eu já sei a resposta, a soma de x1 mais x2 dividido por 2, eu já sei qual vai ser. Essa resposta vai dar quanto? Vai dar 3. Então, eu vou igualar, ó. X1 mais x2 é igual a 3, né? Dividido por 2. E agora eu vou substituir, ó. Quem é o x1, quem é o x2? O x1 é as abscissas de A. E o x2 é a abscissa de B. Vamos lá, quem é a abscissa do A? Aqui, ó. É esse 2. E o do B? Vai ser esse x, certo? Então, substituindo aqui, vai ficar 2 mais x dividido por 2. Aí é só multiplicar cruzado, né? 2 vezes 3, 6. Passa esse 2 subtraindo,
e chegamos à conclusão, né, que o nosso x vale 4, ok? Agora vamos fazer a mesma coisa, só que agora com essa outra situação aqui, né? Eu tenho y1 mais y2, eu já sei a resposta dessa divisão. A resposta dessa divisão, ó, é exatamente quanto? 2. Então vamos igualar. Então, igualando aí, o que eu tenho? y1 mais y2 dividido por 2 dá 2. Mas quem é o y1? É a ordenada de A e aqui é a ordenada de B. Então, o y1 de A é quem? Menos 1. O de B, y. Então, vamos substituir menos 1 mais y. Ok? Agora é só multiplicar cruzado. Ó, 2 vezes 2 dá 4. E esse 1 está negativo, vai passar positivo. Então, 4 mais 1 dá 5. Ok? Pronto, conclusão que eu chego, ó, que as coordenadas de B é o ponto 4 e o ponto 5. Tá? Cheguei na resposta que eu gostaria. Vamos continuar. No exercício, no exemplo na página 98, nós temos esse exercício aqui. Ó. Calcule o comprimento das medianas de um triângulo que tem esses vértices. Primeira coisa, ele colocou aqui para você relembrar. Fique atento. O que é uma mediana? Ele está dizendo aqui, mediana de um triângulo é o segmento de reta que tem como extremidade o vértice, né, do caso do triângulo, e o ponto médio do lado oposto. Vamos ver o que é isso. Olha só. Então, eu tenho aqui um triângulo e eu tenho aqui os vértices, né, que é A, B, C. E entre o A e o B, eu tenho o ponto F. Entre o A e o C, eu tenho o ponto E. E entre B e C, eu tenho o ponto D. Esses pontos são chamados de ponto médio, né, dos lados. Então, eu posso concluir o seguinte, ó. E ponto médio é os pontos EFD, que está no meio do lado do triângulo. E mediana é justamente a distância entre a extremidade do triângulo, no caso aqui o A, até o ponto D. Essa distância é chamada de mediana. Eu tenho a outra extremidade, que é de C até F, que é outra mediana, é um segmento de reta. E de B até E, né, que é outro segmento de reta, que é chamado de mediana. Não confundir com a mediana lá da estatística, tá? A mediana é outra coisa, que nós estamos falando de mediana na geometria, tá? Então, essas medianas são esses segmentos de reta. E nós temos esse ponto central, que a gente chama de baricentro. A gente chama de ponto G, é o ponto baricentro, que é esse ponto aqui. Depois eu falo sobre esse ponto. Vou continuar aqui. O que a gente tem agora? Eu tenho o ponto médio, F, né? Deixa eu voltar aqui para não confundir. E eu quero saber quem é o ponto médio F que está entre A e B. Quem é o ponto médio F que está entre A e B? O que a gente tem aqui? Que o ponto médio é uma relação que a gente faz do ponto A. Quem é o ponto A? 2 e menos 6. E o ponto B. Quem é o ponto B? Menos 4 e 2. Então, vamos lá. Quem eu vou somar aqui? Eu vou somar o 2 com o menos 4. Aqui, ó. 2 menos 4. Depois eu vou somar quem? O 6 com o 2. Tá aqui, ó. Menos 6 mais 2. Se eu somar, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter 2 menos 4 dá menos 2 dividido para 2, vai dar 1. Aqui eu vou ter menos 6 mais 2, vai dar menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Enfim, cheguei então nessa coordenada aí. Ó. Essa aqui é a coordenada do ponto F. Vamos continuar. Próximo agora é o ponto médio E, que está entre A e C. Olha só, se está entre A e C, então eu vou somar ó, o 2 com o 0. Por isso que ficou 2 e 0. Depois eu vou somar o 6 com quem? Com o menos 6 com 4. Menos 6 mais 4. Dividindo por 2, né, chegamos a essas coordenadas aqui. Ó, menos 1 e menos 1. Essas são as coordenadas do ponto E. Próximo é o ponto médio D. O ponto médio D está entre B e C. Certo? Aí, ó, o ponto médio B está entre B e C. Então, vamos lá. Se está entre B e C, vamos pensar aqui. Quem seria o ponto B? Né? Então, o ponto B seria
menos 4, eu vou somar com 0. X com x, ó, menos 4 e 0. E o y seria 2 e 4. Então, eu vou somar 2 mais 4. Então, se eu somo e divido por 2, vai dar essas coordenadas aqui. Esse é o ponto D, ok? Bom, então já achei então o ponto F, o ponto E e o ponto D. A pergunta do exercício é simples. Qual é o tamanho, né, das medianas? Qual é o comprimento? Aqui, ó, o exercício está bem claro. Ó, qual é o comprimento das medianas? Então, vamos calcular. Primeira mediana AD, ó, distância do ponto A até o ponto D. Então, vamos usar a regrinha, né? Lembra da regrinha? Distância, vamos lembrar, ó, distância de AD é a raiz quadrada da subtração do x elevado ao quadrado, mais a subtração dos y elevado ao quadrado. Essa é a regrinha da aula passada, tá? Então, se eu sei que eu tenho que subtrair o x e subtrair os y, né, no exercício, então vamos fazer essa continha. Ó. Quem é o A? Vamos colocar aqui para a gente lembrar. O A é o 2 e o menos 6. Quem é o D? O D é o que eu acabei de encontrar. Ó. É o menos 2 e 3. É esse aqui, ó. Certo? Vamos subtrair, ó, 2 e menos 2. O que eu fiz? Eu peguei esse menos 2 aqui, que é esse, e subtraí desse 2 aqui. Então, ficou menos 2, menos 2. Por quê? Porque a regrinha diz que eu tenho que subtrair. Não confunda, tá? No ponto médio, a gente soma x e soma y. Na distância entre pontos, a gente subtrai. O x subtrai os y. E aqui eu vou subtrair, ó. Menos 6, subtrai desse 3 aqui. Então, fica menos 6, menos 3. A ordem não importa, tá? Você pode subtrair na ordem que você quiser. Ok. Após eu subtrair, né? Eu subtrair aí, chegamos a essa conclusão aqui, ó. Que menos 2 com menos 2 vai dar menos 4, menos 6 com menos 3 dá menos 9. Eleva ao quadrado, dá 16,81. Vai virar a raiz de 97. Essa é a primeira mediana. Né? Lógico, a raiz de 97 não existe raiz exata para esse valor. A gente deixa assim. Só lembrando que se eu estou falando de comprimento, isso aqui é como se fosse raiz de 97 centímetros. E a mesma coisa a gente vai fazer com a mediana EF. Vamos substituir as coordenadas de C e as coordenadas de F na fórmula de distância. Vamos fazer o seguinte cálculo e chegaremos a essa conclusão. E a raiz de 37 centímetros é a distância da mediana, o tamanho da nossa mediana. Ok? E a próxima mediana é a BE. Então, eu vou pegar as coordenadas do B e as coordenadas do E. Lembrando que essas coordenadas estão todas aqui, ó, a gente acabou de encontrar. Quem seria esse E? E o B, o exercício já me deu. Substituindo na forma de distância, o que tem a forma de distância? Vamos lembrar, sempre. Na forma de distância, eu tenho que tirar a raiz da subtração do x e da subtração dos y. Eleva esses carinha aqui ao quadrado, tá? E somo. Isso aqui é a regrinha da distância. É isso que a gente está fazendo aqui embaixo. Ó. Então, a gente eleva ao quadrado, vai dar 25,9, então deu raiz de 34 centímetros. É o tamanho da nossa terceira mediana. Ok? Bom, é assim que o exercício pede para a gente calcular. Calcular as medianas, eu preciso achar quais são as extremidades dessa mediana. Depois que eu encontrei as extremidades da mediana, é só jogar as formulazinhas, ok? Agora vamos falar o que seria esse baricentro que o exercício fala aqui, ó. Pessoal, o baricentro é o encontro das medianas. Então, todo triângulo tem 3 medianas. Então, quando ele encontra aqui no centro, ó, a gente chama de ponto G ou ponto de baricentro. Para que vocês saibam o que é isso na prática, por exemplo, um carpinteiro ele precisa achar o baricentro, por exemplo, para saber o ponto de equilíbrio, né, de uma tábua. Se ele vai fazer, por exemplo, uma mesa triangular, ele precisa saber onde é o centro dessa mesa triangular. Então, ele calcula as suas medianas e vê onde é o baricentro. E o exercício aqui, ó, ele me deu uma formulazinha. Ó. Como é que eu acho o baricentro? Aqui, ó, o exercício ele me deu já. Ó, o baricentro, eu só preciso somar as coordenadas de x, que são 3, porque é um triângulo, né? É as coordenadas de A, B, C. E as coordenadas de y, de A, B, C,
Como são 3, em vez de dividir por 2, eu divido por 3, porque eu estou falando de 3 pontos e não de 2 pontos. Então, olha só, o baricentro G, eu pego os pontos A, B e C e faço a soma. Então, olha só, aqui eu tenho o A é 2, do B é menos 4 e do C é 0. Então, eu somo esses pontos aqui, ó, que são os X, e somo esses pontos aqui, que são os Y. De quem? As coordenadas A, B, C. Eu divido por 3 porque são 3 coordenadas, tá? Na hora que eu divido por 3, eu vou encontrar esse ponto aqui, ó, menos 2 sobre 3, 0 sobre 3, e 0 sobre 3 a gente sabe que é 0. A conclusão que eu chego, ó, o nosso baricentro tem a coordenada menos 2 terços e 0. Isso aqui é o valor do x e esse aqui é o valor do y. Então, esse baricentro é exatamente o ponto de equilíbrio do triângulo. Tá? Bem interessante a gente saber disso. Então, se caso algum exercício estiver falando sobre baricentro, já sabe que a formulazinha é essa aí. Está no livro de vocês, baricentro, está no livro de vocês na página 98. É só pegar lá e fazer, ok? Bom, agora vamos falar sobre o que são pontos colineares. Olha só essa palavrinha. Pontos colineares. Pontos colineares são pontos alinhados, ou seja, ó, eu tenho 3 pontos. Se esses 3 pontos eles estão na mesma reta, ó, eu tenho aqui o ponto A, ponto B e um ponto C. Se eu passar uma reta por esses pontos e essa reta, todos esses 3 pontos estiver sobre essa reta, a gente fala que esses pontos eles são colineares, ou seja, são pontos alinhados, ok? Mas como descobrir se 3 pontos estão alinhados sem precisar fazer um plano cartesiano? Porque se você marcar os pontos lá no eixo, lá no plano cartesiano, visivelmente você vai conseguir enxergar se esses pontos estão ou não alinhados. Mas para não precisar fazer, né, o plano cartesiano, como é que eu vou fazer? Eu vou usar determinante, ou seja, eu vou usar matriz. Vamos lembrar? Eu vou usar matriz. Bom, em matriz, eu vou dar exemplos aqui para vocês, só para a gente relembrar. Eu vou calcular uma determinante. Determinante de matriz, existe 3 maneiras de fazer. Eu vou abordar aqui 2 e você escolhe qual que você acha mais fácil. Tá? Então vamos lá. O que acontece? Se você calcular determinante de matriz, que é o nosso famoso det, ele der 0, se ele der 0, é porque os pontos eles estão alinhados. Então, se o determinante for 0, os pontos são alinhados. E como é que calcula essa determinante? Eu tenho aqui 3 pontos, ó, ponto A, ponto B e o ponto C. O que eu faço? Eu coloco os 3 pontos um abaixo do outro. E a terceira coluna, lembrando que para calcular a determinante, essa matriz tem que ser quadrada, ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Como os pontos só tem, né, 2 colunas, a terceira coluna eu vou completar com o número 1. Por que, professor, com o número 1? Porque o número 1 é o neutro da multiplicação. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o 1 não vai fazer diferença no cálculo, ok? Então, é assim que a gente monta uma matriz. Eu vou colocar os pontos um abaixo do outro. E a terceira coluna eu vou completar com o número 1. Vamos ver isso na prática? Olha só, pegando um exemplo na página 99 do livro de vocês. Então, lá. O primeiro ponto é o ponto A, menos 3 e 5. Depois nós temos a coluna que existe, que é 1. Depois eu tenho o ponto B, que é 1 e 1. E a coluna que eu estou inventando tem coordenada 1. E depois o ponto C, que é 3 e menos 1. E a última coluna é 1. Então, olha só. Aqui a gente tem o ponto A, aqui a gente tem o ponto B, e aqui a gente tem o ponto C. Ok? Um abaixo do outro. A, B e C. E a terceira coluna, a gente completou tudo com 1. Ok? Bom, montei então aqui a matriz. Toda a matriz é montada desse jeito. Agora vamos calcular a determinante. Professor, como é que calcula isso? Eu vou usar primeiro uma regrinha que a gente conhece na matemática, da dinâmica, como a regra de Sarros. Só que essa regrinha de Sarros, você vai adotar ela se você conseguir fazer com ela, senão você não precisa usar. Como é que é a regra de Sarros, professor? Você vai dobrar a primeira e a segunda coluna. Então, menos 3 e 5. 3 e menos 1. Lembre-se, ó, essa coluna, você vai repetir ela aqui.
E essa segunda coluna, você vai repetir ela aqui. Ou seja, você vai dobrar a primeira coluna e a segunda coluna, ok? Depois, você vai multiplicar as diagonais, sempre de 3 em 3. Olha só. Que diagonal que eu estou falando? Essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal de 3 em 3. Então, ó, menos 3 vezes 1 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 3. Próxima diagonal, ó. Essa aqui, ó. 5 vezes 1 vezes 3 vai dar 15. Próxima diagonal, ó. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. Pronto. Multipliquei todas as diagonais, ok? Bom, multipliquei para a direita. Ah, professor, por que você não continua multiplicando essa diagonal aqui, ó? Porque aí eu já não tenho mais 3 valores, aqui eu só tenho 2, tá? Eu só multiplico as diagonais que tem 3 números para ser multiplicado. Agora vamos fazer a mesma coisa para a esquerda. Então, eu vou multiplicar agora essa parte aqui, ó. Cuidado, ó, para você lembrar, ó. 3 vezes 1 vezes 1 é 3. Bom, mas como eu estou indo para a esquerda, eu troco o sinal, tá? Troco o sinal do quê, professor? Da resposta. Se a resposta é positiva, você troca o sinal para negativo, tá? Se a resposta for negativa, aí eu troco o sinal para positivo. Próxima coluna. Próxima diagonal, olha só. Próxima diagonal é essa aqui, ó. Essa aqui eu estou multiplicando 3 números. Então, ó, menos 3 vezes 1, menos 3. Vezes menos 1 dá mais 3. Como é para a esquerda, fica menos 3. Tá? Então, se a resposta é menos 3, você coloca mais 3. Se a resposta tiver dado 5, você vai colocar menos 5. Ah, professor, eu faço isso só quando é para a esquerda? Observe que para a direita eu não alterei nada. Você só multiplica e põe a resposta. Para a esquerda você tem que trocar o sinal. Olha só. Próxima coluna, ó. Vou multiplicar esses números aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? 5 vezes 1 vezes 1 dá 5. Então, como é para a esquerda, vai ficar menos 5. Ok. Tem mais algum outro trio para ser multiplicado? Não. Então, eu vou multiplicar para a direita e para a esquerda, tá? As diagonais. Agora é só calcular determinante. Como é que calcula? Det soma, né? Olha só. Esses carinhas somado com esses carinhas. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Menos 3, menos 5, já dá menos 11. Menos 3 dá menos 14, menos 1 dá menos 15. Tá aqui, ó. E mais 15. Ou seja, eu juntei os negativos e estou juntando agora com os positivos. Então, menos 15 mais 15 vai dar 0. Opa, o que isso significa se deu 0? Se deu 0, é porque o ponto A, o ponto B, né? Ponto A, ponto B, eles estão alinhados, ó, A, B e C. Eles estão na mesma reta, ok? Bom, se você achou difícil fazer desse jeito, vamos tentar fazer de outra maneira. Ó, observa que quando eu coloco o ponto no gráfico, a gente vai observar que os 3 pontos realmente eles estão alinhados. Ó. Menos 3 e 5 é a coordenada do A, 1 e 1 é a coordenada do B, 3 e menos 1 é a coordenada do C. Na hora que eu passo uma reta por esses 3 pontos, eu observo que esses 3 pontos estão alinhados, estão na mesma reta. Vamos fazer isso de outra maneira? Qual seria a outra maneira, professor? Vamos lá. Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, ponto A, menos 3 e 5, ponto B, que é 1 e 1, e o ponto C, que é 3 e menos 1. E aí eu vou fazer o seguinte, em vez de eu colocar mais uma coluna, né, eu vou repetir o ponto A. Olha só, essa outra maneira de você fazer, ó. Você vai colocar os 3 pontos, um debaixo do outro, igual eu fiz aqui, ó, um debaixo do outro, certinho. E depois eu vou repetir lá embaixo apenas o ponto A, ok? Bom, feito isso, eu montei uma matriz, só que uma matriz diferente. Agora, ao invés de eu multiplicar ela do jeito que eu fiz aqui, ó, de 3 em 3, eu só vou multiplicar elas de para a esquerda e para a direita, de 2 em 2. Olha só. O que eu estou multiplicando aqui? Ó? Eu estou multiplicando o menos 3 e 1. Quanto é menos 3 vezes 1? Menos 3. Pronto. Agora, eu vou multiplicar essa dupla aqui. Ó. 1 e menos 1. Quanto é 1 vezes menos 1? Dá menos 1. Estou multiplicando. E aí, essa outra dupla aqui, ó. Quanto que é 3 vezes 5? 15. Pronto. Agora vamos para o outro lado, ó. Vou multiplicar essa dupla aqui, ó.
que é 1 vezes 5 dá 5. Como é para a esquerda, lembra? Troca o sinal, dá menos 5. Agora vamos multiplicar essa outra dupla aqui, ó. 3 vezes 1 é 3, como é para a esquerda, fica menos 3. E agora essa outra dupla aqui, ó. Essa aqui, ó. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Como é para a esquerda, fica menos 3. Ok, agora determinante é só somar tudo, ó. Então, quando eu somo tudo, dá menos 15 mais 15 e dá 0. Ou seja, dá a mesma coisa. Então, você pode fazer o cálculo de determinante usando a regra de Sarros, que é essa aqui. Essa é a regra de Sarros. É dobrar a primeira coluna e a segunda coluna e completar a terceira com 1, certo? Ou simplesmente você pode apenas colocar um ponto debaixo do outro e repetir o primeiro ponto aqui embaixo. Repetindo aqui esses dois pontos aqui. Multiplicar de 2 em 2 para a direita e de 2 em 2 para a esquerda. Lembrando que para a esquerda a gente tem que trocar o sinal. Ok? E depois só somar tudo. Se der 0, é porque os pontos eles estão alinhados. Ok? Vamos lá, vamos continuar então na nossa brincadeira. Aqui a gente tem o seguinte: se os pontos eles não estão alinhados, significa que eles vão formar um triângulo. Então, ó, imagina, eu tenho aqui o ponto A e um ponto B. Se o ponto C estiver aqui, os pontos estão alinhados. Então, eles são pontos o quê? Colineares. O que são pontos colineares, professor? São pontos alinhados. Mas se esse ponto C estivesse aqui, o que ia acontecer? Os pontos não estariam alinhados, eles iam formar o quê? Um triângulo. Ah, tá. Então, se os pontos não estão alinhados, eles vão formar um triângulo. Vão sempre formar um triângulo? Vão. Se eles não estão na mesma linha, na mesma reta, então na hora que eu ligar os três pontos, vai formar um triângulo, ok? E esse triângulo tem como eu calcular a área desse triângulo. Como é que eu calculo essa área? Bom, se eu calcular determinante e der diferente de zero, significa que os pontos não estão alinhados. Então, vai formar um triângulo, certo? Para me achar a área desse triângulo, basta eu fazer o quê? Pegar essa determinante que eu encontrei, que é diferente de zero, e dividir por 2, ok? Vamos ver na prática por que isso dá certo, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Olha só. Temos aqui um triângulo, certo? Eu marquei um ponto aqui, A, B, C. Ele é um triângulo. Esses pontos eles não estão alinhados, certo? Aqui eu tenho o ponto A, tem coordenada 2 e 2. O ponto B tem coordenada 6 e 2. E o ponto C tem coordenada 4 e 5. Ok? Bom, então usando aquela segunda regrinha que eu acho mais fácil, eu coloquei aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C e repeti aqui embaixo o ponto A. Ok? Bom, agora o que a gente vai fazer? Multiplicar de 2 em 2, então aqui dá 4, 6 vezes 5 dá 30, 4 vezes 2 dá 8. Multiplica agora para a esquerda, 6 vezes, esse 6 vezes 2 aí vai dar 12, como é para a esquerda, fica menos 12. Aí vem 4 vezes 2 dá 8, como é para a esquerda, fica menos 8. E 2 vezes 5 vai dar 10, como é para a esquerda, fica menos 10. Não esqueça, né? Não esqueça aqui, ó, de trocar. Trocar o quê? O sinal. Não esquece, tá? Bom, então, calculando a determinante. Soma todo mundo. Vou somar todos os números negativos e somar todos os positivos. Então, somando os negativos dá menos 30, somando os positivos dá 42. Subtraindo, né, um do outro, dá 12. Então, qual é a área? A área é eu pegar o 12 e dividir por 2. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. A área a gente calcula assim, ó, 6, colocamos assim, ó, 6 centímetros quadrados. Agora eu tenho que explicar o porquê que a fórmula tem essas duas barras aqui, ó. Por quê? Essas duas barras significam módulo. Professor, e o que é módulo? Módulo é que não importa o sinal aqui, ó. Vamos supor, se aqui tivesse dado menos 12, eu ia colocar em módulo, ó. Seria menos 12 em módulo dividido por 2. Isso aqui significa o quê? Vai ficar 12 positivo dividido por 2, que vai dar 6. Ou seja, essas barras aqui diz para mim o seguinte, que todos os resultados que forem positivo ou negativo, como está em módulo, sempre vai ficar positivo. Por que eu tenho que colocar esses módulos, professor? Porque
Não existe área de triângulo negativa, só existe área positiva. Então, não importa o sinal, seja positivo, né, aqui dentro, ou não, ou negativo, né, a resposta vai ser sempre positiva. Não importa se é positivo ou negativo, sempre vai dar positivo. Ok? Bom, vamos ver se isso realmente dá certo. Por que isso dá certo? Vamos ver. Olhando aqui no nosso desenho, o que a gente tem? Vamos olhar aqui no gráfico. Tirei aqui o triângulo e olhando no gráfico a gente tem o seguinte, 4 centímetros. Suponha-se que cada quadradinho desse é 1 centímetro. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então a parte de baixo tem 4 centímetros. Agora a altura. A altura eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Cada quadradinho desse aqui, ó, é como se fosse 1 centímetro. Então eu tenho uma altura 3 centímetros. E como é que a gente calcula a área de triângulo? A área de triângulo calcula assim, ó, essa é a fórmula que a gente usa desde o sexto ano. Base vezes a altura dividido por 2. Então, quem é a base? É 4, a altura é 3. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 dá 6 centímetros quadrados. Você deve perguntar, professor, então eu preferia calcular a área desse jeito aí, olhando no desenho. Só que aqui eu tenho um gráfico feito. Os exercícios eles não têm gráfico, então se todo exercício você tiver que fazer um gráfico, vai te dar muito trabalho. Então é mais fácil fazer o quê? O cálculo usando a geometria analítica. Aí você não precisa usar um gráfico para você calcular essa área, ok? Então, revisando. Se os pontos estão alinhados, o determinante é zero. Se eles não estão alinhados, o determinante é diferente de zero. Se é diferente de zero, vai dar para mim calcular o quê? A área do triângulo formado entre esses três pontos, certo? Então, assim eu encerro a minha aula. Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê então no próximo encontro. Faça os exercícios do livro e depois, essa semana mudou, tá, pessoal? Agora não vamos ter aula mais no sábado. Então, quer dizer que o Socative ele vai ser aberto na quinta, né, para você postar durante a sexta-feira. Então, eu vou deixar aberto a sexta-feira todinha. Então, é só olhar no roteiro, tá? Um abraço, fiquem atentos ao roteiro. Tchau.